Então, pessoal, sabe aquela história de que a meta fiscal do governo Lula era inegociável? Vamos atingir isso sim, o Haddad falou, o próprio Lula falou, Simone Tebet, né? A equipe econômica toda com esse discurso de que vai dar certo, vai funcionar e tudo mais? Bem, parece que deu ruim, porque técnicos do Tribunal de Contas da União estão preparando um alerta, um aviso camarada aqui para o governo a respeito de uma provável falha nessa meta fiscal, um estouro do limite máximo de 28,8 bilhões ali de déficit primário, né? Por quê? Porque chegaram à conclusão de que o governo Lula superestimou as receitas. Pois é, de novo, mais uma vez esse erro sendo cometido e que obviamente vai inviabilizar por completo a meta que foi estabelecida, colocada no orçamento, porque fica difícil, né? O governo não colabora no lado do orçamento, do lado da despesa, e aí fica criando magicamente um monte de receitas que não vão se concretizar por mais que ele tente, né? É o problema do orçamento de 2025, vamos ver isso aqui no próximo ano também, sem dúvidas, mas vamos, por hora, olhar essa análise aqui do TCU no momento em que o Ângelo Coronel já sinalizou que não vai aceitar, pelo menos não integralmente, os aumentos de impostos que estão colocados pelo governo Lula no orçamento do próximo ano. Se não está dando certo agora, imagine em 2025, meu amigo. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, a área técnica lá do TCU, né? O TCU é os grandes nomes lá, os ministros do TCU, sim, são ministros, são políticos no final das contas, né? Mas tem uma área técnica ali muito competente dentro do TCU para lidar com essas questões todas orçamentárias, dentre outros temas também, né? Mas eles vão preparar uma nota alertando o governo Lula para um risco muito alto, diga-se de passagem, né, do descumprimento da meta fiscal de déficit zero neste ano, que é o que está prometido pelo governo. Haddad falou que vai conseguir aí e tudo mais, né? O ponto principal aqui nessa história são as receitas superestimadas no tal do voto de qualidade do CARF, né? Ou seja, né, aquela negociação ali especial dos contribuintes derrotados pelo voto de desempate lá nos julgamentos do CARF, né? Então, isso aqui está na Folha de São Paulo, isso que a gente está lendo, tá? São informações de bastidores por enquanto, aquela conversa boca miúda que a gente sabe que rola e geralmente quando acontece é porque é algo autorizado, né? Isso aí vem para a mídia antes, às vezes para dar uma amortecida no impacto que a notícia real vai causar, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? Qual que é o valor em questão que representaria essa receita superestimada, né? No terceiro relatório bimestral de avaliação do orçamento, o governo faz isso a cada 2 meses, justamente para prestar contas de como está sendo a execução do orçamento, eventualmente fazer algum congelamento, algum contingenciamento, como aconteceu nos 2 últimos relatórios, por sinal, né? Mas no último apresentado aqui, né, que foi o terceiro relatório bimestral, no final aí de... acho que foi em julho mesmo que foi apresentado, né? Então, houve a previsão aqui de uma entrada de 37,7 bilhões de reais nos cofres públicos, né? Mesmo já com a confirmação de que esse voto de qualidade do CARF não estava trazendo as receitas que o governo estimava. Então você já teve metade do ano avaliado, quando desse relatório, né? Você já tinha metade do ano ali para avaliar a questão do impacto que o CARF traria para as receitas do governo, e já estava claro de que não era o que o governo havia projetado, ou seja, seria necessário dar uma corrigida nessa história, né? Então, olha só, até maio o governo não arrecadou nada com isso aí, né? Então, 5 meses se passaram sem uma arrecadação nenhuma, né? E ainda assim o governo falou que não, vai ter uma arrecadação aqui de 55 bilhões de reais ao longo deste ano, né? Caramba, vai correr bastante para recuperar no restante, né? Nos outros 7 meses de 2024, o governo Lula, né? E o principal
problema dessa história é de que todas as medidas apresentadas pelo Fernando Haddad lá atrás, né, para justamente fundamentar um orçamento equilibrado em 2024, de todas as medidas, esse voto de qualidade do CARF é o maior dos valores, é o mais importante para equilibrar as contas, né? Pois é, o governo colocou o maior peso em algo que ele não consegue, ao que tudo indica, controlar. Certamente vamos ver algo semelhante no orçamento de 2025. Já tem um monte de coisas lá que o governo enfiou goela abaixo ali do orçamento para dizer que conseguiu equilibrar as contas, mas são 160 bilhões de reais que magicamente vão ter que surgir de algum lugar. E não vão surgir, porque aqui não está dando certo em 2024. Por que que vai funcionar no próximo ano, né? Então, que foi dia 22 de julho que o último relatório bimestral foi apresentado, né? Daqui a pouco a gente tem mais um, então, para a gente ter uma surpresa nova, julho e agosto, né? Mas esse relatório aqui, e olha a situação, né? Com essa receita superestimada, ainda assim o governo teve que contingenciar 15 bilhões de reais das despesas do orçamento, né? Ou seja, se o governo levasse a questão do CARF a sério de uma maneira realista, não dessa maneira ultra otimista, né? É uma maneira assim utópica, eu diria, ele teria que contingenciar muito mais, né? No limite aqui, 70 bilhões de reais, né? Para cobrir esse ingresso todo aqui. Deve entrar alguma coisa com certeza, pelo que o pessoal do TCU colocou, mas ainda assim o contingenciamento teria que ter sido muito maior, né? Então, o que acontece, né? O pessoal do TCU, com razão, pontua que é muito perigoso o governo ficar fazendo as projeções com receitas superestimadas, né? Porque isso aqui dá para o governo uma margem muito pequena, se é que tem margem. Eu já falei disso aqui em avaliações anteriores do desenrolar do orçamento deste ano. O governo Lula não trabalha mais no déficit zero, que é o centro da meta fiscal. Ele trabalha com a margem superior, com a margem de tolerância, o limite que é 28,8 bilhões de déficit primário, né? Ele ainda cumpre a meta se ficar nesse patamar, mas isso é uma margem de segurança. Não, o governo Lula já trabalha nesse limiar, né? Foi com esse limiar em mente que o governo contingenciou 15 bilhões de reais, né? Então, não tem aqui margem de segurança nenhuma neste momento aqui, né? Então, eles inclusive colocaram que o governo está mirando o limite inferior da meta fiscal, né? Então, o problema aqui, né, é o seguinte, que o pessoal da área técnica do TCU, eles não têm poder aí, né, de decisão nem nada do tipo. O Jonathan aqui de Jesus, né, que é o ministro relator desse caso, ele tem que validar esse alerta aí para que aí então seja enviado, né, um despacho para a Casa Civil, para o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, para a CGU, a Controladoria Geral da União, e também para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, né? Aqui que eu vejo o maior problema nessa história. O resto aqui é todo mundo pau mandado do Lula, né? Mas a Comissão Mista do Orçamento tem dado trabalho para o governo Lula, então, né? Ou seja, a nota está feita, aguarda deliberação do gabinete do ministro relator do caso lá no TCU, né? Pode ser que não saia de lá, então fique engavetada, né? Isso poderia explicar por que a informação vazou. Os técnicos imaginam que a coisa não vai andar, não vai chegar no governo, porque chegando, né, ainda que seja todo mundo pau mandado do governo Lula, se isso aqui chegar antes da apresentação da próxima nota bimestral, que deve acontecer nas próximas 2 semanas, no próximo relatório bimestral, perdão, o governo vai ter que apreciar essa questão de alguma forma, né? Vai haver uma cobrança nesse sentido. Agora, se o senhor, como é que é o nome? O Jonathan de Jesus aqui, se ele ficar sentado em cima dessa nota técnica, desse despacho, não passar à frente, o governo não vai ser tão compelido a realizar as revisões aí, né? Então, olha só, para você ter uma ideia, né? Atualmente, né, em maio não tinha nada. Atualmente, o valor aqui arrecadado com o voto de... Como é que é o nome do negócio, né? Tem um nome formal, o voto de desempate, né? O voto de qualidade que o pessoal fala, né?
O total arrecadado com isso está abaixo de 1% do previsto. É só isso que está superestimada a receita do governo Lula, né? Só 99% de superestimação da receita aí, né? Então, tem a questão do prazo ali, do julgamento e tudo mais, né? Que é uma coisa assim fantástica, né? Quando fizeram a projeção, o pessoal não considerou que existe um prazo aí, né, longo entre o julgamento do caso, a liquidação, a notificação, né, para falar, ó, você está devendo, você tem que pagar. E a regularização subsequente que vem com o prazo, né? Fala, você tem tantos dias para regularizar a sua questão, né? O pessoal não considerou isso, né? Que obviamente faz com que, ainda que isso tenha começado lá atrás a funcionar, não tenha dado os primeiros resultados aqui, provavelmente não dê ainda este ano, né? Em agosto, o TCU já tinha alertado o governo a esse respeito aí, né? Já preparando para o orçamento de 2025, né? Ainda assim, o governo fez daquele jeito que a gente conhece muito bem aí, né? Além disso, o TCU também está vendo com preocupação a questão aqui do auxílio gás, né? Tem um outro problema que eles estão vendo, uma possível pedalada aqui, que é o seguinte, né? Que esse recurso aqui, né, vai repassar recursos do pré-sal direto para a Caixa Econômica por fora do orçamento, para não entrar na questão do arcabouço fiscal, né? Nesse momento não tem nada a se fazer porque é um projeto de lei, não começou a vigorar nem nada do tipo aí, né? Mas para a questão do orçamento já é um problema, pelo menos do ponto de vista da transparência, né? Agora, problema mesmo, o governo Lula parece que vai ter com o senhor Ângelo Coronel, porque ele começou com um discurso contrário aos interesses do governo, ok, mas não tão firme quanto o que ele adotou agora, né? Porque basicamente ele falou o seguinte, né? Que aqui ele não é favorável ao aumento de tributos, ele é favorável ao governo reduzir e procurar cortar ao máximo suas despesas, e para ele é inconcebível, né, haver um novo aumento de impostos para zerar o rombo no ano que vem. O governo tem que fazer a tarefa de casa dele no âmbito das despesas. Meu amigo, essa votação aqui do orçamento tem tudo para dar o que falar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.